Bum, 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 bum. Tá valendo, tá valendo. Então, de agora em diante, vamos que vamos que vamos com toda a força. Na aula passada a gente estava falando, a gente estava tratando do tema custos, né? E aí eu sinalizei muito bem, assim, vocês vão lembrar que esse tema é um tema que está no nosso dia a dia ali, está na sociedade como um todo, na nossa relação aqui, quando você compra uma roupa, quando você consome um produto, quando você contrata um serviço. Então, o mundo ele gira em torno de custos. Por que a gente fala isso? Pelo simples fato de que o custo é um elemento fundamental para a gente formar preço. Tudo que está precificado, que tem lá um preço pré-estabelecido, ele, na composição, ele tem o lucro, né, a margem, melhor dizendo, a margem do negócio, a expectativa de ganho do negócio, mais o custo que ocorre para produzir aquela determinada atividade, aquele determinado serviço. Então, a gente identificar custos é muito importante. Volto a repetir também o que a gente tratou na nossa aula passada, e tudo é gasto, mas a gente precisa, eu lembro que eu fiz até esse sinal, esse movimento, né? Gastos associados à atividade fim, custos. Gastos associados a outras atividades necessários para funcionar o negócio, necessários para desenvolver uma determinada atividade, mas não estão vinculados à atividade fim, a gente chama de despesa. Por que é importante a gente separar o custo das despesas? Porque quem paga os custos é o cliente. Quem paga as despesas deveria ser o negócio. As empresas elas olham para um lado, olham para o outro e tentam entubar as despesas no cliente. Só que chega uma hora que o cliente fala assim, pô, isso está muito caro. Lembre-se que gastos mais a margem forma o preço de venda do produto do serviço, né? Então, quem determina a regra do preço é o cliente. Eu não posso aqui, vou começar com nossos exemplos aqui da nossa relação. Eu não posso cobrar R$ 1.000 por essa hora-aula aqui, porque você vai rir da minha cara e fala assim, pô, não rola, eu vou procurar outra aula, outra instituição que caiba no meu bolso, com qualidade, etc, etc. Então, quem determina o preço de mercado, o preço do faturamento, a receita do negócio, é o mercado. O mercado. Eu não posso te cobrar muito caro, e também não vou te cobrar R$ 1,10, porque você vai rir e vai falar assim, pô, não, peraí, tem alguma coisa estranha aí. O cara está aula e cobra 10 centavos, 1 centavo por aula, essa aula não deve ser legal. Então, eu tenho que trabalhar com o preço de mercado. Para trabalhar com o preço de mercado, eu preciso fazer o meu dever de casa, olhar para o meu umbigo, né, e falar assim, caramba, o que eu preciso para gastar para ter uma aula mais em conta, que caiba no bolso do aluno, aqui no caso. E é assim que nascem os custos. Foi o que a gente tratou na aula passada, né? Custos tem a ver com atividade fim, despesa tem a ver com o negócio, mas não necessariamente a atividade fim. E aí eu dei o exemplo da nossa relação, onde a grande sacada das instituições educacionais, né? Não estou falando aqui da nossa, mas de todo o mercado, é a criação da aula síncrona, a criação da aula remota. Isso é um super exemplo aí do que a gente está falando. Vamos imaginar mais um cenário aqui. Eu cobro de você, vamos voltar aquele R$ 1.000, eu te cobro pela aula R$ 1.000. Aí você fala assim, tá, mas esse R$ 1.000 refere-se ao quê? Aí eu falo assim, não, para me contratar, eu gastei, eu vou cobrar R$ 500 de você. Vou te cobrar 500 pratas. A instituição quer que eu dê essa aula, aí a Universo chega para mim, quanto que você vai cobrar a hora-aula? Aí eu falo assim, cobro R$ 500 a hora-aula. Aí a instituição fala para você assim, não, então você vai me pagar R$ 1.000. Esses R$ 1.000 para cobrir o custo do professor Douglas e eu preciso também eu gasto com a secretaria, com o pessoal da secretaria, eu gasto com o pessoal da limpeza lá, mesmo que você não esteja na aula nesse momento,
mas você assiste aulas presenciais. Então, tem que manter a sala limpa, e eu gasto, vamos imaginar aqui no nosso cenário, R$ 400, somando o pessoal da limpeza, somando o pessoal da secretaria, né, que faz toda essa parte financeira da nossa relação, etc, etc. Então, eu te cobro, eu, instituição, te cobro 1.000, pago 500 ao Douglas, sobram R$ 500. Né? Tá acompanhando, né? E aí eu gasto 400, vamos imaginar aqui R$ 400, considerando o pessoal da secretaria, material de limpeza, considerando essa bagaça toda, eu gasto R$ 400. Eu tinha 500 de ganho, menos R$ 400, eu vou ter um lucro de R$ 100, né? 500 do Douglas, menos 400 dos outros, me sobraram. Aí eu chego para você, ó, custa R$ 1.000 você assistir a essa aula. Aí você vai rir e vai falar assim, claro que não, né? Aí eu, instituição, vou coçar a cabeça e vou falar assim, caramba, como é que eu posso pegar a matrícula, né, da Bianca, do Eliseu, da Júlia, da Priscila, enfim, da galera que eu estou vendo aqui, e eles ficarem felizes e caber no bolso deles? Já sei, eu vou cobrar R$ 500. Olha como é que é a importância dos custos. Eu vou cobrar R$ 500. Porque você vai falar assim, mas peraí, eu não vou te pagar 1.000 prata, porque eu quero pagar R$ 500 porque tem a ver com a atividade fim, tem a ver com a nossa relação. Se tem secretaria, se tem limpeza de banheiro, energia lá da sala, ventilador, ar-condicionado, eu não quero saber disso. Eu quero a aula. Então, eu pago pela aula. E você está me cobrando R$ 1.000, você está me cobrando o valor do professor, mais os outros gastos. Tá, não é? Tá acompanhando? Concorda comigo? Eu não quero pagar por esses outros gastos, eu pago R$ 500. Eu falei, caramba, então ela não vai pagar, eles não vão pagar por esses outros gastos. Já sei, vou mexer nos meus custos. Tudo bem, você me paga R$ 500. Eu choro com o Douglas, eu, instituição, né? Choro com o Douglas, peço para ele me cobrar só 400, né? Para eu ganhar os 100. E te boto de aula síncrona. Te boto de aula síncrona. Nesse momento, você não precisa pagar a água da instituição, a energia da instituição, a eletricidade, a internet da instituição, tudo isso que ele está pagando não é a instituição. Então, a instituição ela eliminou as despesas dela, né, reduziu as despesas, tirou essas despesas, e agora ela continua ganhando os R$ 100, porque agora ela vai te cobrar R$ 100, menos os 400 do Douglas, por exemplo, né? E aí vai sobrar R$ 100 para ela de ganho, de lucro final. Mexer, então, com o custo é fundamental, é o grande segredo, vamos dizer assim, das empresas agradarem o cliente, deixarem o cliente feliz, né? Ele pagando pouco, tendo o giro do negócio e, consequentemente, a instituição, aqui no nosso exemplo, ganhando dinheiro. Então, essa que é a importância dos custos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a gente continuar, para a gente fechar o material da aula passada. Esse material é o material... Está na reta final, faltam 2 slidezinhos só aqui. E pá... Não, assim não, que aí eu não consigo visualizar e eu derrubo a pessoa que está entrando. Muita calma nessa hora. Pronto. Aí assim fica legal que você visualiza a minha tela, eu vejo as pessoas que estão entrando, vou dando aceite aqui e vamos ser felizes juntos. A gente terminou eu lembro que a gente terminou a aula passada falando desse slide propriamente dito, né? E aqui eu pedi para a gente guardar o glossário, a terminologia dos custos, né? E que terminologia é essa? Por que isso é importante, Douglas? Poxa, eu estou fazendo medicina veterinária, não tem nada a ver com essa matéria. Cara, tem tudo. Porque a primeira palavra aqui é investimento. Investimento, como o próprio nome diz, é investir em alguma coisa. Nesse caso nosso, não é investir na bolsa,
não é investir em renda fixa, renda variável, seja lá o que for, não estou falando de grana, não. Eu estou falando de investimento numa determinada atividade fim. Né? É isso que eu estou falando. E quando eu falo de investir numa atividade fim, aqui no nosso caso, para você ter, vamos imaginar aqui uma pet shop, uma rede de pet shop, vai ter uma franquia de pet shop, se Deus quiser, se for do seu interesse. Você vai precisar comprar uma série de equipamentos, né? Pelo menos vai trabalhar com banho e tosa, né? Imaginar nesse sentido. Para você trabalhar com banho e tosa, você vai precisar ali de um secador, né? Secador de pelo, secador de cabelo do seu pet. Né? E aí você vai ter que comprar. Essa compra tem a ver com a atividade fim. Essa compra, nesse item imobilizado, vamos dizer assim, é um investimento, uma compra que você está fazendo para te gerar um benefício econômico no futuro. Então, aquele secador que você teve que comprar, ele vai ser utilizado em vários banhos, em várias tosas, né? Associar aquele, como é o nome daquela parada que corta cabelo, que corta o pelo, máquina de cortar cabelo, né? De cortar pelo, aquilo você comprou, você vai usar em vários bichinhos para fazer a tosa ali de acordo com o interesse lá do tutor. Quando você faz isso, você só comprou aquele equipamento para te gerar um benefício econômico no futuro. Então, você diz que aquele equipamento é um investimento. Gastos, a terminologia gastos, a gente já falou, né? Tudo que eu invisto, tudo que eu coloco na frente para me gerar um ganho, um lucro, eu estou gastando. E aí aqui a gente está usando até a palavra que a gente falou na aula passada, sacrifício, né? Sacrifício, compromisso financeiro que eu tenho referente àquela relação. Compromisso financeiro, não entendi. O gasto, ele não necessariamente é um desembolso, né? Desembolso é a próxima palavra. Como assim? Qual é a diferença? Gasto é o compromisso que você tem. Você pode comprar à vista ou a prazo. Quando você compra à vista, você desembolsa, tira dinheiro do bolso à vista. Quando você compra a prazo, você tira dinheiro do bolso, vai tirar o dinheiro do bolso amanhã. No mundo dos negócios, isso é interessante desde que você não pague juros, né? Quanto mais para frente você tirar o dinheiro do bolso, melhor, porque você investe num secador de cabelo hoje, começa a usar aquele secador, entra dinheiro, e aí com aquele dinheiro que entra, você paga ao fornecedor daquele secador, por exemplo. Então, esse glossário ele é importante para a gente, a partir de agora, começar a falar gasto, investimento, desembolso, custo, essa palavra a gente já está no nosso DNA, desde a aula passada, né? O custo é aquilo que é ligado à atividade fim, né? Então, tudo que é diretamente ligado à atividade fim, a gente chama de custo, já sabe disso, e as despesas são aqueles que fazem parte do negócio, mas não estão ligados à atividade fim. Aquele exemplo que eu dei na aula passada lá, da água que eu peguei para beber aqui, do refrigerante que eu preciso me alimentar para ter essa potente voz que eu tenho aqui, né? Tem dela, essa potente voz, eu preciso me alimentar, fazer ali tratamento da voz, isso são despesas que eu tenho para poder chegar aqui na hora da aula, dar uma aula entendível para vocês. Você paga pela aula, o custo. Você não paga pelo meu remédio da garganta. Você não paga pela minha água. Mas eu preciso disso para poder ter lucro, para poder ter ganho. E o último termo aqui que eu quero tratar com vocês é interessante: perdas. Perda. Perdeu. Perdeu, você não entra o dinheiro. Mais ou menos. Por quê? Existem dois tipos de perda: a perda rotineira e a perda não rotineira, a perda ocasional. Dá um exemplo, Douglas? Claro. A perda rotineira
eu lembro, não sei se alguém teve a oportunidade de visitar, no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, do lado tem lá um município que é Vila Velha. Em Vila Velha tem a fábrica da Garoto. Esse bombom, né, essa caixa de bombom que a gente comercializa é produzido lá em Vila Velha. E o que isso tem a ver? A fábrica ela é aberta à visitação. Na verdade, tem duas fábricas, né? A fábrica moderna, que é fechada, não é aberta à visitação, e uma fábrica antiga, que é aberta à visitação. Então, recomendo até, é um passeio bem legal, quem tiver a oportunidade, e visitar um processo de produção, e melhor ainda, visitar um processo de produção de chocolate, que é 0,800, né? Então, não se pese antes, não se pese depois que você for fazer uma visita dessa. Mas o que isso tem a ver com o nosso encontro? Cheguei lá na fábrica, né, visitar no processo de produção, lá olhando, o cara explicando as máquinas, como é que a pasta era produzida, os bombons, a embalagem na linha de produção, tudo lindo e maravilhoso. Só que como era uma fábrica relativamente antiga, tinha uns conectores lá, uns dutos que passavam a matéria-prima, e estava meio, não mal encaixado, mas estava assim, meio que, quase que pingando o chocolate, né? Pingando o produto que estava passando de um tubo para o outro. Então, aquelas juntas estavam meio que velhinhas, então ele estava meio que desgastando. Eu falei para o cara, pô, isso aqui. Ele falou, isso aqui a gente não vai trocar porque é um investimento muito alto e fica assim, a perda é muito baixa, ela é muito pouquinho. Eu falei, pô, legal, só que isso daí quem está pagando é o cliente, né? O cara fez assim para mim. Ou seja, aquele bombom que você está comprando lá, ó, pelo peso, pelo quilo, seja lá o que for, aquela caixa de bombom, ali dentro tem um valor que refere-se à perda que ocorre nos conectores lá, toda vez que pinga um chocolate no chão, uma gota de chocolate no chão, aquilo ali é comum no processo de produção, é rotineiro. Então, por ser rotineiro, faz parte do processo. O processo é ruim, o processo ele gera perda, mas essa perda, quando ela faz parte do processo e ela é comum, a gente rotula ela como custo. Aí você fala assim, caramba, e quem é que paga o custo? Quem é que paga o custo? O cliente. Então, a gente está pagando por aquele custo da perda da gota de chocolate que está pingando ali fora do processo de produção. Um outro exemplo que eu acho interessante também, eu não sei se eu já falei com vocês, acho que eu já falei com vocês isso. Cada país tem uma cultura, né? Cada um de nós tem um hábito, né? Um costume, e a gente às vezes vê em filmes gregos que quando rola um casamento, uma festa, um aniversário, uma comemoração da cidade, os restaurantes eles abrem para o público, né? E fica aquela festa, aquela algazarra no restaurante daqueles lugarejos, principalmente, e aí rola lá um ritual, os caras quebram um prato, fica jogando prato pro alto, jogando prato no chão para quebrar. Você vai no restaurante e vai comer, beber, e sabe que vai ter ali uma brincadeira de dança e de quebrar prato. Ou seja, a perda do quebrar o prato faz parte daquela produção. Você paga por aquele prato quebrado. Paga na boa, porque é um costume, é um hábito, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, se o garçom chega com uma garrafa de vinho, né, chega com um prato, né, e vai te servir, e na hora ele tropeça e cai, você não vai pagar. Mas por que você não vai pagar? Porque é uma perda, o restaurante perde. É uma perda, só que ocasional. A não ser que o cara, toda a mesa, o cara tropeça e deixa cair o prato no chão, que aí é sacanagem. Mas você está entendendo, né? O cara garçom lá, inexperiente, tropeçou, caiu, deixou cair no chão, não pode ser classificado como custo, porque o custo quem paga é o cliente. Pode ser classificado como despesa, porque foi um problema ocasional. Então, para a gente fechar aqui no nosso glossário,
Perda rotineira, custo. Custo quem paga é o cliente. Perda que não é rotineira, despesa. Quem paga é o negócio. Dito posto, né, você vai me perguntar, pô, eu estou entendendo, começando a entender um pouco esse negócio de custo, né, quem paga, é, onde que ele impacta nos negócios, né? O nosso olhar aqui é um olhar sempre de gestão, sempre empresarial, né? Pode ser um MEI, pode ser uma mega empresa, mas o nosso olhar é sempre com a visão de negócio. E aonde que o custo impacta? Você pode estar fazendo essa pergunta. Eu falei há pouco que ele impacta em tudo quanto é lugar. E é verdade. Destaquei aqui 4, 5 itens onde eles impactam para a gente guardar e nos chamar a atenção. E os custos, eles impactam na depreciação. O que é isso? Né? Pô, depreciação é desgaste pelo uso, né? É um termo fiscal até, né? O fisco que define o valor do desgaste pelo uso dos produtos, dos serviços, e a depreciação, então, quando... Lembra daquele secador que eu falei? O secador lá de pelo, o secador de cabelo lá que você usa no seu negócio, na sua pet shop? Lembrou dele? Pois é. Ele, toda vez que você liga, conecta na tomada, tá, usa, ele vai se desgastando natural. Se você comprou aquele secador por R$ 5.000, um ano depois, se você for vendê-lo, você não vai vendê-lo por R$ 5.000. Está usado, desgastado. Por mais que você cuide dele, dê um tratamento legal, faça manutenção maneira, ele não vai valer os R$ 5.000 que você comprou na ocasião. Então, esse desgaste do maquinário que você considerou, você fez um investimento, gastou a compra ali do secador. Ele está se desgastando pelo uso, desculpa, quem vai pagar por esse desgaste é o cliente. Esse computador aqui que eu estou dando aula, desculpa, ele sofre depreciação, porque toda hora liga, desliga, todo dia, toda segunda-feira, pelo menos, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Ele está se desgastando, né? A luz, a energia, os bits e bytes aqui, né? As peças mecânicas estão se desgastando. Ele está se depreciando. Na hora que eu vou cobrar, lembra dos R$ 500 que eu falei que ia cobrar? Eu dei até um desconto e vou cobrar R$ 400 a hora a aula? Quem dera, né? Quem dera. Quando eu compus aqueles R$ 400 lá de custo, eu considerei a depreciação, o desgaste pelo uso desse computador. Como é que é feito esse cálculo? Calma, calma que a gente vai chegar lá. Mas eu tenho que considerar. Então, o custo ele impacta no gasto do seu investimento. O que isso significa dizer? Eu não vou comprar esse computador para dar uma aula só para você. Por mais que eu me amarre em você, por mais que eu goste de você, eu não vou dar, eu não vou comprar esse computador para dar aula só segunda-feira, às segundas-feiras. Então, eu tenho que fazer um cálculo para ver quantas aulas eu vou dar, né, ao longo do semestre para poder dizer o seguinte, ó, eu vou dar 50 aulas e a depreciação dele é R$ 50 por mês. Então, eu vou cobrar, na composição dos meus custos, eu vou cobrar R$ 1 de cada aluno. R$ 50 de gasto. Se eu tenho 50 alunos, é R$ 1 para cada aluno. Então, eu vou montar lá o meu tijolinho da depreciação considerando isso. Os custos impactam na geração de grana, na rentabilidade, com relação à hora trabalhada, né? Representa um ônus, né? Uma perda, uma vez que encarece o custo da mão de obra utilizada. Se eu pego esse computador e não uso, deixo ele parado, ele está se desgastando sozinho e não está entrando dinheiro. Então, eu preciso potencializar o uso dele. Quer ver um exemplo de custo de capacidade, custo de ociosidade? Restaurante. Restaurante. Você já foi naquele restaurante que de dia é um restaurante à la carte
ou um self-service, e à noite ele é pizzaria. Certamente você já viu esse tipo de restaurante. Dia, ele funciona como la carte, como um restaurante aquilo, sei lá. De noite ele vira pizzaria, só serve pizza. Por que isso? Porque o cara já tem a mesa, já tem a cadeira, já tem os talheres, é só pagar um pouquinho mais de mão de obra, né? O garçom não vai trabalhar lá de 8 horas da manhã a 3 horas da manhã, de 8 horas da manhã a 3 horas da madrugada, né? Então tem que ter mais mão de obra. Mas o fato é que ele já tem a cozinha, ele já comprou lá o tomate, de manhã ele usa o tomate na salada, à noite ele usa o tomate no molho da pizza, ele potencializa os insumos da produção dele, administrando a capacidade de produção e buscando eliminar a mão de obra ociosa. Não, toda vez que você para tomar um cafezinho no seu trabalho, né? Vou tomar um cafezinho, tá? O chefe fica desesperado, porque ele programou você trabalhar, sei lá, 8 horas por dia para você produzir um determinado serviço, produzir um determinado produto naquele período. Se você toda hora para tomar cafezinho, para bater papo, para ir no banheiro, aquele esquema, né? Chega tarde, sai cedo, tá? Você está deixando de cumprir aquela jornada de trabalho. Aquela jornada de trabalho está associada ao processo de produção. Então, se você não trabalha, eu estou tendo um custo ocioso, porque no final do mês eu vou ter que te pagar o teu salário. Então, controlar depreciação, controlar a produção, controlar pagamento de fornecedor, recebimento de cliente, isso tem a ver com custo. Aqui, juros dos fornecedores, juros dos compradores, né? O que é isso? Eu tenho uma fatura para pagar, né, que vence hoje, um determinado montante. Esqueci de pagar hoje, vou pagar amanhã. Vou pagar amanhã, vou pagar com juros. Então, me desculpe, esse juros ele é rotineiro, esse valor a mais que eu estou pagando, eu estou sempre pagando o meu fornecedor com juros? Estou. Então, ele vira custo. Agora, se eu esqueci por um problema qualquer, e esse pagamento de juros não é rotineiro, então ele vira despesa. Né? Por isso a importância de a gente classificar como despesa. É fácil, você pode me perguntar, é fácil a gente ter essa segregação de despesa? Não é fácil, é muito difícil. Né? Você classificar por despesa, hora classificar com juros. Isso é tão complicado e a gente vê muito isso só nas grandes empresas. Por isso que a gente está trocando ideia aqui sobre esse tema. A partir de agora, você vai começar a olhar nas pequenas empresas também, no seu negócio, no seu mundo, na sua atividade, essa segregação de custos e despesa. Vamos falar mais uma vez da Universo. Na Universo. A Universo tem 2 funcionários. Tem um funcionário professor e tem um funcionário que trabalha na secretaria. Os 2 funcionários ganham R$ 1.000, igualzinho. O professor ganha R$ 1.000 no final do mês, o funcionário da secretaria ganha R$ 1.000 no final do mês. Igualzinho. Na hora que, mais uma vez, eu não posso juntar R$ 2.000 e cobrar uma mensalidade de você acima de R$ 2.000. A gente volta para aquele exemplo. Porque quem vai pagar os R$ 1.000 do professor é você. Então, eu tenho que separar. O professor Douglas, que ganha R$ 1.000, é custo, e o funcionário Cezinho, que trabalha na secretaria, é despesa. Gerencialmente, isso é complicado, né? Você coça a cabeça, caramba. Mas quanto mais você segrega, quanto mais você desmistifica, melhor. E, por último, aqui o custo de carregamento de estoque, né? A gente não dá muita importância, né, ao processo de carregar e descarregar, mas dependendo do tipo de mercadoria, né, sei lá, minério de ferro. Minério de ferro,
você tem, depois que você extrai ele, você tem que transportá-lo. O tempo que ele leva para ser colocado num trem, o tempo que ele leva para ser colocado no navio, quem é que vai pagar por isso? Isso é custo. Então, ele impacta, assim, quanto mais o processo for automatizado, melhor. Dito posto, dito posto, eu me amarro nesse gráfico aqui, vou botar ele bem, bem grandão aqui. A gente precisa, se a gente entendeu até aqui o conceito de custo, de despesa, né, eu tenho certeza que está legal para ti, né, agora, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente exercitar, melhor. Eu vou colocar uns exercícios para a gente bater, que eu acho isso importante. Observe que aqui eu tenho 3 cores. Lembra daquele filme Os Três Mosqueteiros? Né? Aquele filme francês lá, né? Virou desenho. Tem um filme antigo, Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros do filme, eles só andavam juntos. Na verdade, eram até 4, né? Mas eles só andavam juntos, os 3 mosqueteiros. Eles iam para lá, iam para cá, para cima, para baixo. Eles só andavam. Você não enxergava os caras separados. A história não era eles separados. Quero apresentar para vocês 3 mosqueteiros: o azul, o verde e o cinza. 3 itens que compõem os custos. 3 itens que compõem os custos. Aqui, no caso, fazer uma analogia, né? Mais uma vez, cabeça, corpo e membros formam o corpo humano. Aqui eu quero apresentar para vocês os insumos, a mão de obra e os outros gastos. Os 3 mosqueteiros dos custos. O primeiro mosqueteiro aqui, o azul, né, eu estou chamando de aquisição de matéria-prima, ou para os mais íntimos, os insumos da produção. Para você montar aquela tua PET, que eu falei, você teve que comprar, adquirir, por exemplo, produto de higiene, produto farmacológico, né? Você tem, produtos de perfumaria. Você teve que adquirir uma série de itens, que eu estou chamando aqui de matérias-primas, de insumos para você colocar na tua PET para poder girar, para poder vender, para poder utilizar, para poder depois virar, transformar isso em dinheiro. Concorda comigo? Então, aqui a gente tem, na primeira coluna, os insumos de um processo de produção, quer de um serviço, quer de um produto. Insumos. Segundo mosquiteiro, a mão de obra. A mão de obra. Que aqui, para os mais íntimos, mão de obra direta. O D aqui não é de Douglas, não. O D aqui é de direta. Mão de obra alocada, considerada diretamente no processo de produção. Vamos falar, tipo, sei lá, vamos falar de uma camisa. Vai, uma camisa. Camisa aqui, camisa preta. Está desbotada, mas uma camisa preta. Eu sou uma indústria que compra os insumos e transforma, produz a camisa e vendo para o comércio. Eu vivo disso. Eu compro a camisa e vendo para o comércio. Vamos pensar dessa forma. Eu sou um ambiente industrial. Produtor de camisa. O insumo da camisa aqui é o tecido. É o tecido. Então, para produzir uma camisa, eu preciso ali, no meu caso aqui, de 2 metros de tecido. Gordinho e tal. Então, uma camisa, 2 metros de tecido. 2 camisas, 4 metros de tecido. E assim sucessivamente. Então, o tecido, a tinta, no caso aqui a tinta preta, de preferência a tinta preto e branco, né, que é as cores do fogão, que é o líder do Campeonato Brasileiro, não sei se vocês sabem, né? Isso é importante, anota aí. Então, a tinta da camisa, o tecido, isso faz parte dessa coluna que a gente está chamando de insumo. Agora, se eu comprar a tinta, se eu comprar o tecido, nada me adianta se eu não tiver um profissional, uma mão de obra, para manipular essa matéria-prima.
Então, por isso que eu estou dizendo que é uma mão de obra diretamente ligado ao meu processo de produção, à minha atividade fim. No caso aqui, o costureiro, a costureira, né? Eu preciso desse profissional para manipular o tecido, no caso. E, além disso, basta isso, o cara... É só isso? É só funcionário e tecido? Não. No nosso caso, eu preciso de uma máquina de costura, eu preciso de tesoura, eu preciso de linha, eu preciso de régua, né, para fio, linha, né? Já falei linha, né? Então, linha, tesoura, agulha, tudo isso são itens que eu preciso para produzir essa camisa. Concorda comigo? Então, a combinação dos gastos gerais, ou para os mais íntimos, CIFs, CIF, custo indireto de fabricação. Os CIFs, então, são todos os gastos associados ao meu produto. Eu estou falando que são custos, hein? Então, são gastos associados ao meu produto que eu preciso ter, e junto com a mão de obra, que eu preciso tê-la, que junto com a matéria-prima, que eu preciso tê-la, formam os três mosquiteiros do custo. Douglas, eu já entendi que a camisa, você deu exemplo do tecido. Eu já entendi que a camisa você deu exemplo do profissional ali, do técnico, da costureira, do costureiro. Agora, dá um exemplo para a gente de custos indiretos de fabricação, de esses outros gastos. Ou não, a tesoura. Eu preciso cortar aqui para fazer a gola, fazer a manga, eu preciso de uma tesoura. Só que tem um detalhe. A tesoura que eu comprei, eu vou usá-la em várias camisas. Ah, aquele tecido não, né? Tecido eu vou usar, aqueles 2 metros de tecido eu vou usar nessa camisa. Então fica fácil eu medir. A mão de obra também, eu sei, se o cara leva 1 hora para produzir cada camisa, ele trabalha 8 horas, então ele vai produzir 8 camisas. É fácil eu mensurar, é fácil eu diagnosticar. Agora, a máquina de costura precisa de manutenção, né? Preciso botar um óleo lá na máquina de costura, eu preciso ajustar lá para ela fazer aquele furo de forma adequada. Então, uma vez por semana, vai um técnico para fazer o ajuste da máquina, botar o óleo na máquina. Esse óleo faz parte do processo de produção. A agulha que eu comprei, que eu uso em várias camisas, né, para prender o botão, faz parte do processo de produção. O técnico que eu contratei para manipular, para ajustar lá a máquina de costura, né? Eu só tenho uma máquina porque eu faço costura. E eu preciso de um técnico para fazer manutenção. Então, tudo que está associado à limpeza da máquina, nesse nosso exemplo, né? Manutenção da máquina, a mão de obra, né, do profissional lá, que é contratado uma vez por semana para botar o óleo na máquina, o frasco de óleo que eu gastei na máquina, tudo isso são outros gastos. Sem isso, eu não tenho a produção da camisa. Isso é diferente da água do bebedouro, isso é diferente do segurança lá do pátio, isso é diferente do pessoal da secretaria, porque isso aqui tem a ver com o processo de produção. Então, aluguel, Douglas, eu aluguei, se for meu, não tem aluguel, mas se eu aluguei um galpão para produzir camisa para te vender, então o aluguel desse galpão faz parte dos custos de produção. Você que vai pagar o aluguel do meu balcão. Não na totalidade, mas a cada camisa vai ter ali um grãozinho do valor do aluguel. Quantas camisas eu vender, vários grãos eu vou ter,
o montante desses grãos vai ser o total do meu aluguel que eu vou pagar mensalmente. Então, aqui eu quero que a gente guarde só isso. Os custos, eles são três itens que os compõem, os três mosquiteiros. Os insumos, a mão de obra direta e os outros gastos da produção, os CIFs, custos indiretos de fabricação. Por que tem esse nome, Douglas? Custo indireto de fabricação. Porque o custo, você vai concordar comigo, ele é vivo, né? Ele caminha ao longo do processo de produção, né? A camisa, eu recebo o rolo de tecido lá, corto, boto no tanque para tingir, espero secar, corto de acordo com o molde, depois alinhavo lá o botão, lá, boto a estampa, depois eu embalo. Não é assim que funciona, mais ou menos, um processo de produção de alguma coisa? O pão da padaria, né? O pão lá, eu pego a farinha, pego a água, pego o sal, misturo, faço a massa, boto no forno, ela vai caminhando até virar o pão e embalar e entregar para o cliente. Não é assim que funciona? Pois bem, então, aqueles três elementos ali, os insumos, a mão de obra e os CIFs, eles andam juntos no processo de produção, se transformando. Se eu quero identificá-los, se eu quero acumulá-los, eu preciso rotulá-los. E aqui o rótulo ele se dá de duas formas. Os custos, então, eles podem ser diretos e os custos eles podem ser indiretos. Isso para tudo, hein, galera? Para tudo. Você tá falando de... Você trabalha com inseminação artificial de equino, não tem problema nenhum. Quando você montar a tua empresa e for prestar o seu serviço, você vai ter custos diretos e custos indiretos que você vai repassar para o cliente. Por que você está falando que os custos eles são diretos, Douglas? Eles são diretos toda vez que eu consigo rapidamente identificá-los, mensurá-los, quantificá-los. Então, os custos diretos, eles são facilmente identificados, facilmente quantificados. Exemplo, quantos metros de tecido eu gasto para produzir uma camisa? Quantas luvas eu preciso ter para poder manipular a égua quando ela estiver parindo lá o potrinho dela? Sei lá, eu estou falando aqui, eu não entendo nada dessa área, então vocês me desculpem aí e me ajudem se eu estiver falando alguma abobrinha. Estou tentando aqui fazer a associação. Quantas luvas eu preciso ter? Quantos analgésicos eu preciso ter? É fácil. Isso vai estar associado ao peso. Vai estar associado, né? Então, vai estar associado à dilatação lá da égua, no caso, quando ela for parir o potrinho. Então, todos os equipamentos que você vai utilizar naquela cirurgia, naquela situação, vão estar facilmente quantificados. A luva, você usa uma vez e joga fora. Então, você sabe, você consegue medir. Toda vez que você consegue medir, quantificar, transformar em grana, de forma fácil, você chama que o custo é direto. E tem aqueles custos, aqui embaixo eu botei uma tabelinha, né, bem legal, a gente vai lê-la assim, custo direto, custo indireto. Exemplo de custo direto, a matéria-prima utilizada no processo de produção, a mão de obra usada no processo de produção. Se eu estou produzindo uma camisa e o cara gasta 1 hora para produzir a camisa, se eu quero produzir 8 camisas, eu vou precisar de quantas horas? 8 horas de trabalho do cara.
Se eu quiser produzir 8.000 camisas, eu vou precisar de 8.000 horas de trabalho do cara, ou de uma pessoa, ou de 8.000 pessoas gastando ali uma hora cada uma. Então, eu consigo medir, eu consigo mensurar, diferente dos custos indiretos. Os custos indiretos, eu tenho uma dificuldade de identificá-los. Aqueles CIFs, eles não são facilmente rastreados, diagnosticados. Quer ver só? Vou dar o exemplo da tesoura. Comprei uma tesoura para utilizar no meu processo de produção. Eu produzo camisa preta, eu produzo camisa branca, eu produzo camisa amarela, eu produzo camisa vermelha. Cada hora eu produzo um tipo de camisa. Controlar a mão de obra é fácil. Ó, produz camisa branca, o cara leva uma hora produzindo a camisa branca. Produz agora a camisa amarela, o cara leva uma hora produzindo a camisa amarela. Então, eu vou alocar o custo da camisa branca ou camisa amarela àquela hora da produção. Controlar o tecido também é a mesma coisa. 2 metros de tecido para produzir cada camisa. Então, uma camisa amarela, 2 metros de tecido. Uma camisa branca, 2 metros de tecido. Qual é o metro do tecido? R$1. Então, eu gastei R$2 para produzir a camisa amarela, R$2 para produzir a camisa branca, só de tecido. É fácil. Os indiretos, não. A tesoura, não. Pô, a tesoura eu uso tudo quanto é camisa, amarela, branca. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3. Ih, lá vem esse cara com fórmula matemática. Não, regra de 3. Regra de 3. Se uma tesoura eu utilizo ela sem amolá-la, né? Vamos pensar assim, sem amolar a tesoura, eu uso cada tesoura em 5.000 camisas. Eu corto 5.000 camisas com aquela tesoura. Depois ela começa a ficar cega, amassar o tecido e não cortar nada. Eu tenho que jogar fora e comprar outra. Opa, quanto que custa uma tesoura? Aqui no nosso exemplo. Uma tesoura custa 5.000 reais. Pô, tesoura deve ser de ouro, né? Mas tudo bem. Só para a gente entender. Se a tesoura custa 5.000 reais e eu consigo produzir 5.000, utilizar a tesoura cortando 5.000 camisas, quanto que é o custo da tesoura em cada camisa? R$1. Né? Estou fazendo aqui uma regra de 3. 5.000 do custo da tesoura e 5.000, então isso aqui equivale a 100%. Quanto que equivale à produção de cada camisa, de 5.000, R$1. E assim sucessivamente, eu pego o valor que eu gasto e comparo com a quantidade produzida. E aí fico sempre fazendo alocando o item, a gente vai ver exemplos, né, como é que a gente faz isso, alocando aquela fração em cima de cada camisa. Exemplo de custos indiretos. O lubrificante lá da máquina de costura. Comprei um tonel de óleo para botar na máquina. Esse tonel dura 1 ano. 1 ano e 360 dias. Então, 360 dias que não em 365, né, para efeito de gestão contábil, econômico, o ano tem 360 dias. Então, eu comprei aquele latão de óleo, quanto que ele me custou? Sei lá, R$100. E eu vou usá-lo durante 360 dias. A minha produção daqueles 360 dias, aqueles R$100 vão ser alocados à minha produção. Então, um exemplo de custo indireto, lubrificante, serviço de manutenção. Então, aquele cara que eu contratei para costurar a camisa, ele é custo direto. Tá aqui, ó. Agora, aquele cara técnico que vem botar o óleo na máquina para fazer a limpeza da máquina, ele está associado à minha atividade fim, mas eu não consigo, eu pago um contrato de manutenção com ele, ou toda vez que ele vem na minha loja, na minha indústria. Esse gasto não é vinculado à atividade fim diretamente, mas eu preciso dele para produzir minha camisa. E eu não consigo medi-lo, porque o cara conserta a camisa e eu começo a máquina, eu produzo várias camisas.
Eu tenho que pegar, então, o custo desse cara e sair alocando em cada item que eu produzo. Os custos, então, eles são alocados de forma direta e de forma indireta. Custos diretos dos 3 mosquiteiros, os 2, a matéria-prima e a mão de obra. E os indiretos, por isso que a gente dá o nome dele de custos indiretos de fabricação. O custo também, ele é classificado, rotulado quanto ao comportamento. Ele é alocado quanto à apropriação. A apropriação tem uma bola aqui na minha mão, e é como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu vou alocando, né? Eu vou apropriando, colocando ele no meu processo de produção de acordo com a sua característica, direto ou indireto. Mas eles também têm uma classificação quanto ao comportamento. O custo ele pode variar de acordo com a produção, ou ele pode ser que nem a nossa internet, fixo. Quando é que é o custo fixo? Quando é que é o custo variável? Variável é quando o custo varia de acordo com o volume de produção. Exemplo, uma camisa, 2 metros de tecido. 2 camisas, 4 metros de tecido. 3 camisas, 6 metros de tecido. Ou seja, o custo do tecido vai depender da quantidade de camisas que eu estou produzindo. Apesar do metro quadrado, aqui no caso do tecido, ser igual, mas a quantidade de, o volume de camisas que eu estou produzindo está variando. Se ele está variando, então eu tenho que não posso comprar 1 metro, não posso comprar 2 metros, eu tenho que comprar 6 metros de tecido para produzir 3 camisas. Então, a matéria-prima, eu peguei o mesmo gráfico, ó, mesmo gráfico, ele estava aparecendo só direto e indireto, agora eu botei as 2 palavrinhas aqui, variável e fixo. O custo direto, ele também é variável. Ih, caramba, embolou. Não, não embolou não, cara. Ele tem uma classificação quanto à apropriação e ele tem a classificação quanto ao comportamento. Então, ele é direto e variável. A matéria-prima. A matéria-prima eu aloco diretamente ao processo de produção, o tecido. E ele vai variar de acordo com a quantidade de camisas que eu vou estar produzindo. Por isso que eu tenho aqui essa combinação aqui, né? Esse quadrante, tem a matéria-prima aqui dessa forma. O custo ele pode ser direto e fixo. A minha mão de obra, se eu der, eu dou essa aula hoje, recebo um valor fixo. Então, dando essa aula, não dando essa aula, eu tenho um salário fixo. A não ser que você ganhe por produção, né? E aí o custo vai ser direto e variável. Mas na maioria das vezes, você recebe um determinado salário e está diretamente ligado ao processo de produção. Então, o custo é direto e fixo. Quando é que o custo é fixo, Douglas? Você não falou. Quando ele não se altera independentemente do volume de produção. Quer ver um exemplo? Na nossa relação. Somos eu mais 21 alunos nesse momento. 21 alunos estão assistindo essa aula. Eu vou receber por essa aula o mesmo valor que se só tivesse um aluno. O mesmo valor se tivessem 300 alunos. Somando todas as turmas, né, dessa disciplina, dão 700 e poucos alunos. Só tem 20 assistindo a aula. Eu vou receber por esses 20. Aliás, eu vou receber pelos 700. Ou seja, o meu custo para a instituição, ele é fixo.
permanece inalterado independentemente da quantidade de alunos que estão assistindo a aula. No final do mês, eu vou receber por essa aula, dando aula para um aluno ou dando aula para 300 alunos. Eu vou receber. Então, a gente pode dizer que a mão de obra ela vai ser sempre fixa e vai ser sempre direta ao quadrante aqui, ó. Ela vai ser sempre fixa e vai ser sempre direta. Diferente daquela mão de obra usada por aquele cara lá da manutenção, o cara que pegou o óleo para botar na máquina, que ele aparece uma vez por semana só. Veio um cara aqui consertar o meu computador. Esse cara que conserta o meu computador, eu pago a ele, né, para ele fazer a manutenção, a limpeza aqui do computador. Então, ele é através de um contrato. Um contrato aí, uma vez por mês, ele vem aqui para fazer a limpeza do computador. Então, é um gasto fixo. Porém, quantas aulas eu dou? Eu não posso pegar o valor que eu pago para o cara e cobrar de você. Eu tenho que pegar o valor que eu pago para o cara, ver quantas aulas eu dou, para quantas matérias, e aí fazer uma média, uma regra de 3. E aí sim, alocar o custo de cada aula, esse serviço de manutenção. Na próxima aula, a gente vai continuar falando. Eu já até disponibilizei o material lá para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação. Acho que esse conteúdo acaba aqui. Já até botei lá na nossa pasta, lá do nosso ambiente, o outro material. A gente vai dar continuidade ao tema custo, que é extremamente importante. Mas o que eu quero que vocês guardem de todo esse tema associado a custo, primeiro que ele é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Aqui eu quero que vocês tenham um olhar de empreendedores. Eu quero que vocês tenham um olhar de agentes produtores de riqueza, né? Se você vai montar o teu negócio ou trabalha vinculado a uma cooperativa, né? Ou uma clínica, não importa, uma empresa qualquer, não importa. O fato é que você tem que ter não só essa visão técnica que você tem com propriedade da medicina veterinária, daquela disciplina, mas essa visão de negócio. E quando você tem a visão de negócio, a gente tem que falar de custos. Os custos, então, eles são identificados através do insumo da produção, da mão de obra e de outros gastos. Esses 3 caras. Esses 3 caras, eles caminham no processo de produção, eles são identificados de forma direta e de forma indireta. Direta quando eu vejo ali que eu gastei aquele montante diretamente vinculado àquela... Indireto quando eu sei que eu gastei, mas eu tenho que fazer um cálculo. E eles também estão associados quanto ao comportamento fixo ou variável. O fixo é que ele não vai variar de acordo com o volume de produção. Deu exemplo meu, né? Dando aula para um aluno para 5.000 alunos, eu vou receber da mesma forma. E o variável é quando eu faço um contrato com vocês, ó, a cada aluno vai me pagar um valor, então ele vai variar de acordo com a minha produção. A maioria das vezes, os contratos de mão de obra, eles são fixos, não se alteram de acordo com o volume de produção. A Júlia, acho que levantou a mão aqui, quer colocar alguma coisa? Pois não, Júlia, se você puder abrir o microfone. Opa, Júlia. Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa aqui no chat. Ah, tá, peraí. A Sheila falou, frutas e verduras também, né, professor? Peraí, caminho. Boa noite, professor. Oi, Júlia, tudo bem? Boa noite. Desculpa, foi meu filho que ligou, que apertou a mãozinha, desculpa. Não tem problema. Qual o time dele? Qual o time dele? Infelizmente ele é atleticano, mas ele só tem 1 ano e 9 meses. Mas atleticano também é preto e branco, então ele pode apertar o botãozinho aí, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O seu filho, te liguei no celular e você não respondeu.
A Juliana, acho que quer comentar alguma coisa, Juliana? Pois não? Eu acho que o microfone dela que ficou aberto. Tudo bem. Juliana, você deixou seu áudio aberto, Juliana. Oi, Juliana. Deixa eu acho que... Deixa eu fechar aqui o áudio dela. Pronto. Pronto, quando eu fechei me aqui. referi a frutas e verduras, foi quando o senhor estava falando questão do transporte, Sim, sim. dos ferros lá, Sim. dos minérios, né? Sim. Que são perecíveis determinado tempo após a retirada deles, né? Eu fiquei pensando, imagina frutas e verduras, então, né? Frutas e verduras é altamente delicado, então você tem que colher e transportar rápido, numa temperatura baixa, porque senão você compromete, ela já começa a oxidar, ficar perecível e comprometer a qualidade. Então, você tem que ter uma super velocidade nesse processo de colheita e entrega até o seu comprador, até a central de abastecimento, seja lá o que for. Isso é custo, porque se você for transportar a sua alface, por exemplo, refrigerada, climatizada, aumenta o custo do transporte. E aí você vai ter que repassar isso para o seu cliente. É verdade. Do lado do meu serviço tem uma distribuidora lá de frutas, verduras. Eu vejo os caminhões que transportam, eles são tipo câmara fria, que traz a selga, traz essas leguminosas. Sim. Né? E é uma facilidade tão grande perder, muito grande mesmo. E quem é que vai pagar essa perda? Quem é que vai pagar? Levanta a mão cada um, que somos nós. É nós mesmo. Ainda mais que é para órgãos públicos. Essas frutas, essas verduras são distribuídas para a escola, para PSF, essas coisas. Sim, compreendi. Presídio também. Tá, entendi. Ou seja, por isso que não vale a pena você comprar alface, a selga, no verão, porque o custo de produção fica muito caro. Tem que botar mais câmaras frigoríficas e aí tratar com mais mão de obra, mais carinho, por isso que encarece o produto. Mas excelente. Deixa eu ler aqui, por exemplo, a Júlia já foi lá, não gosto de chocolate, mas é legal demais a visitação para quem gosta, vale a pena. Assim, para quem gosta de chocolate, se bem que eles fazem, a Júlia estava comentando aqui da fábrica, né? Eles fazem uma traquinagem, né? Uma sacanagem, vamos falar claro, porque a visitação, não me lembro, mas tipo assim, umas 2 horas, você pode comer à vontade. Tem um bombom para tudo quanto é canto lá. Quem gosta de chocolate é o mundo encantado, é a fábrica de chocolate. Porém, não pode beber água. Experimenta comer mais de 2, 3 sonhos de valsa, mais de 2, 3... sonho de valsa, não. Acho que é sonho de valsa mesmo, aquele bombom redondinho, né? Experimenta comer mais de 2, 3 sem beber água, vai ver o que acontece. Você não aguenta. Acho que o Fernando queria falar. Pois não, Fernando? Acho que o Fernandão queria falar. Tudo bem. O Matheus falou que eu já vi que era uma padaria, um restaurante também à tarde. Pois é, o Matheus falou aqui daquele exemplo, padaria de dia, restaurante e restaurante no outro horário, o cara está potencializando, o cara já tem um forno. O forno já está instalado, já está ligado. Então, tem hora que ele serve pão, tem hora que ele serve salgadinho. O forno é usado da mesma forma. Então, é isso que o Matheus está usando aqui, é você maximizar, potencializar a sua capacidade produtiva para você diminuir o teu custo. O forno você já tem. O Matheus falou, então, perda por custo o cliente paga, perda por despesa é a própria... Perfeito, Matheus, é exatamente isso, show de bola. Perda por custo é o cliente que paga. Por isso que a Sheila comentou ainda agora do caminhão que ela vê transportando.
A cada perda que transporta, fica ali as caixas fora da refrigeração, e chega ali a cada caixa 40 não, 15, se eu não me engano são 15, em cada caixa padronizada são 15 pés de alface. Né? Se 5 se perdem, você vai comprar a caixa, vai jogar 5 fora e vai repassar o custo daqueles 5 para o seu cliente, porque faz parte do processo de produção. Exatamente. Ele está perguntando assim, Fernando, eu não sou botafoguense, cara. O Botafogo que escolhe o torcedor. Então, não foi eu que escolhi o Botafogo. O Botafogo que me escolheu. Então, eu tive que aceitar com muito carinho, muito orgulho. Sou botafoguense, sim, de coração. Fernando Pessoa está nessa matéria também, já nem te conheci. Ah, tá. Ele é botafoguense, sempre botafoguense. Professor. Fala, Fernando. Tudo bem, cara? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. O senhor, tudo bem? Ótimo. Professor, a questão da segunda chamada da sua prova vai ser mais ou menos o mesmo jeito que foi a V1? Obrigado, Fernando. Obrigado pela pergunta. Boa pergunta. Exatamente. A segunda chamada ela vai ter a mesma cara da V1, né? Então, eu confesso que o polo que aplica, eu acho que não sei se vocês conseguem ficar com cópia da prova, enfim, vocês dão um jeito de vocês aí, mas o molde vai ser o mesmo, o conteúdo vai ser o mesmo. Esse conteúdo aqui de custos, ele faz parte da nossa V2. Então, até a aula da semana retrasada, da segunda chamada, a mesma pegada. Tanto para V2 quanto aquela prova de ajuda, né? Não tem uma prova de ajuda, aqueles que não conseguiram a média, e aí vão... A R1 também tem a cara da V1, é a mesma pegada. Só que a R1 vale 7, né? Desculpa. Pois não, Sheila. A respeito da R1, ela vale 7 e eu vi num anúncio aí, alguém publicou alguma coisa que são o dobro de questões, é verdade isso? Não se preocupa com a quantidade de questão, não. Né? Assim, na verdade, a prova, se você tirou, por exemplo, 8, não vale a pena você pode até fazê-la, mas como treino. Mas não vale a pena. Eu estou com muita dificuldade o seguinte, o senhor dando a aula que está excelente, mas a prova que foi aplicada estava totalmente diferente para a gente. Do polo de Goiânia, todos nós ficamos espantados com o conteúdo da prova. Mas o conteúdo, isso é importante, Sheila, o seu comentário. Tinha alguma coisa na prova, algum tópico na prova, algum tema da prova que a gente não tinha abordado, ou assim, a cobrança ela foi mais minuciosa, mais detalhada. Mas, assim, é importante. Tinha algum tópico ali que a gente não viu? Professor, eu não estou com a prova, mas no momento da prova eu percebi que tinha sim. E tinha muita coisa assim, muito detalhada mesmo, muito esmiuçada, porque o senhor explica na linguagem que dá para a gente entender. E na prova estava um negócio muito, muito confuso. Tinha um conteúdo lá que eu não me lembro bem, né? Eu vou procurar por essa prova quarta-feira agora. Legal. Eu vou no EAD para pegar a minha prova. Aí, como que eu faço para falar com o senhor? Não, aí você pode me mandar mensagem no chat, né? Ali escreve direto para mim no chat, que eu estou sempre conectado, estou sempre respondendo aí quem me faz qualquer tipo de pergunta, ou você pode botar lá no fórum de dúvidas, se for uma coisa assim, mais abrangente, mas se for uma coisa abrangente, você bota lá no fórum de dúvida. Se não, você escreve lá no chat para mim, que eu vou ter imenso prazer de trocar ideia com cada um de vocês, não só você, mas com cada um que tenha dúvida.
considerável, assim, que eu esperava, né? Porque pelo que eu estava estudando, pelo conteúdo, estava fácil, mas a surpresa veio. Não. Assim, eu tenho certeza que, assim, quando a gente estruturou, a gente procurou abordar somente os temas, né, micro, macro, tudo a economia, todos aqueles tópicos que a gente tratou. Mas, assim, eu fico realmente no aguardo aí seu e de qualquer um que queira Certo. esclarecer alguma questão. A gente vai fazer mais exercícios, eu vou provocar vocês, né, para a gente fazer mais exercícios para a gente cada vez mais se fortalecer nesses tópicos, né, de custos, de planejamento que a gente vai abordar. Eu acho que quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Então tá, professor, boa noite, Eu obrigada, que tá? agradeço, deixa eu parar aqui a gravação.